Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 17, 21 a 26. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Essa leitura foi feita ontem no culto, onde foi ministrada sobre a fé sem obras é morta. E hoje, após a oração, o Senhor me levou a refletir sobre quais estão sendo nossas atitudes para divulgar, frutificar e anunciar esse evangelho e tudo que temos aprendido dele. Ao contrário da fé morta, a fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível através de atos de obediência. A palavra fé é usada de forma muito ampla nas Escrituras. Assim, ela pode se referir tanto à fé verdadeira quanto à fé falsa. Isso quer dizer que nem todos que professam crer, de fato creem verdadeiramente. Então, segundo a palavra, as boas obras é uma das formas de distinguir o que é uma fé genuína e o que é uma mera confissão externa e vazia, visto que a fé sem obras é morta. Nesta carta, Tiago escreve sobre a relação entre a fé e obras, ao ensinar como avaliar de que tipo é a fé viva e salvadora em oposição à fé morta e salva. Para ele, a grande prova de que uma fé é falsa é se ela não resulta numa vida transformada, que é caracterizada pelo compromisso, obediência e submissão à palavra do Senhor. Por isso, ele explica que da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É verdade que muita gente tem dificuldade de entender a relação entre fé, obras e salvação. Ao longo da história do cristianismo, muita confusão já foi feita sobre isso. A grande questão é que a palavra sempre coloca a fé como um elemento essencial da salvação, visto que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, quando a palavra também diz que a fé sem obras é morta, algumas pessoas distorcem o verdadeiro significado desse ensino com a intenção de defender alguma forma de salvação pelas obras. Mas não há qualquer contradição bíblica na doutrina de que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé, e a verdade de que a fé sem obras é morta. A palavra deixa claro que as boas obras não contribuem para a salvação. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As boas obras são resultado da fé salvadora, não a sua causa. Só pode praticar boas obras diante de Deus aquele que primeiro foi regenerado pelo Espírito Santo. Ainda sobre isso, Paulo explica na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 10.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, é propósito de Deus que aqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo tenham uma vida caracterizada por bons frutos. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo e ser infrutífero, bem como também é impossível alguém estar fora de Cristo e produzir alguma obra boa e aceitável a Deus. Por isso que o próprio Jesus nos fala sobre isso no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Para que uma obra seja, de fato, uma obra boa, ela depende dos méritos de Cristo. À luz das Escrituras, as obras possuem o grande propósito de glorificar a Deus diante dos homens quando praticadas em obediência. Assim vemos descrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A fé sem obras é morta, mas a fé viva é confirmada pelas obras. Podemos dizer que as obras também confirmam a qualidade da fé. Isso quer dizer que se a fé é viva e genuína, ela será demonstrada através de boas obras. Mas se a fé é morta, ela não poderá produzir nenhuma boa obra diante de Deus. É exatamente esse princípio que Tiago procura enfatizar em sua carta. Isso fica claro quando ele argumenta no capítulo 2, no versículo 18 de sua carta, que diz: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O raciocínio é bem simples. Como alguém pode provar que tem fé, se não por ações concretas que revelam a legitimidade dessa fé? Uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus não passa de uma fé aparente que é morta em si mesmo. Quero concluir dizendo que Tiago usa o exemplo de Abraão para fundamentar sua argumentação. Ele ensina sobre como a fé de Abraão foi consumada através de suas obras. Antes de qualquer coisa, Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Mas essa mesma fé foi consumada e testificada na história quando ele demonstrou sua obra de obediência. Portanto, ao dizer que a fé sem obras é morta, Tiago não está querendo adicionar as obras como base de salvação. Muito pelo contrário, Tiago destaca claramente que a obra da salvação é um dom gracioso de Deus e é operada conforme sua vontade soberana e que sua prática aperfeiçoa essa fé, como descrito na carta de Tiago no capítulo 1, versículos 22 a 25. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai e se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. É fácil perceber
que o grande objetivo de Tiago ao escrever que a fé sem obras é morta, pois não basta apenas professar com os lábios que Cristo é o Salvador, é preciso também reconhecê-lo como Senhor através de sua vida transformada de obediência à palavra de Deus. É assim que se revela a fé viva e verdadeira que resulta na salvação. A salvação é pela fé, e as obras vêm da fé. E a fé é a causa, e as obras são a sua consequência. Se não for assim, então tal fé não é verdadeira, pois a fé sem obras é morta. Por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, nos orienta o seguinte: o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Faça o que o Senhor te ordenou. Se for para orar, ore e veja o milagre. Se for para visitar, visite e veja o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Se for para pregar, pregue e veja a colheita. Se for para servir, sirva e viva a gratidão. Em tudo que for fazer, faça com fé, glorificando ao Senhor, e veja o resultado de sua dedicação. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos estas primeiras horas a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado por mais este dia. Como somos gratos a Ti, Senhor, por revelar a cada vez mais aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Somos, Pai, estes que o Senhor chamou para poder fazer a diferença nessa terra. Portanto, Senhor, não deixe com que a nossa mente vagueie, ou seja, Senhor, levada por vãs sutilezas, ou até mesmo, Pai, por palavras, ó Senhor, que possam nos tirar deste propósito, Senhor. Então, em nome de Jesus, desde já, desfaça, despedace, destrone todos os altares que não forem, Senhor, a sua palavra, a sua verdade, e que não forem a revelação deste evangelho através de Jesus Cristo. Pai, que em nome de Jesus, que sobre este dia, Senhor, nós possamos lançar esta fé no sobrenatural e ali colocar, Senhor, a nossa fé em ação através do nosso testemunho, das nossas palavras, da nossa atitude, e ver, Senhor, a colheita preparada para nós neste dia. Sabemos que muitas vezes temos, ó Senhor, a fé como algo, Senhor querido, que nós não podemos ver, mas crer. Mas também, Senhor, ao momento de nós termos que agir para que através, Senhor, desta fé, Senhor, o seu sobrenatural se manifeste. Muito obrigado, Pai. Consagramos este dia a Ti. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do Seu altar e também apresentamos diante de Ti, Senhor, tudo, Pai, para que se cumpra e se estabeleça. Consagramos os nossos sentidos, consagramos, Pai, pensamentos, sentimentos, olhos, todas as palavras e tudo aquilo que nós vamos ouvir. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.